Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula e discussão do nosso programa de residência de cardiologia baseado em evidência da Sociedade Mineira de Cardiologia. Esse programa foi criado justamente para ajudar na formação dos novos residentes, mas também serve muito para atualização médica, inclusive de nós preceptores, que todas as aulas a gente aprende alguma coisa. Lembrando que é um programa para médicos e que as opiniões discutidas aqui não refletem a opinião da Sociedade Mineira de Cardiologia, e sim a opinião do médico ou da pessoa que está comentando. Hoje nós temos o prazer de ter com a gente o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, de Pouso Alegre, onde o Heitor fará uma apresentação para a gente e foi orientado pelo Alan. Provavelmente a Sasha também o ajudou bastante. Então, Heitor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação de vocês. Fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Heitor de Oliveira Gouveia, eu sou residente de cardiologia do Hospital das Clínicas Samuel Libânio de Pouso Alegre e coube a nós, nesse programa de residência em cardiologia baseado em evidência, falar sobre o tema de transplante cardíaco. Transplante cardíaco, esse tema extremamente atual, que vem ganhando relevância no mundo aí da medicina, e que traz não só uma discussão teórica, mas também uma discussão filosófica. Esse é um tema que não é novo. Os avanços que culminaram no transplante cardíaco começaram lá em 1912. Inclusive, o Prêmio Nobel da Medicina de 1912 foi para um trabalho sobre anastomoses vasculares de dois cirurgiões. E ao longo dos anos, em 1940, 1950, já foram realizados aí técnicas experimentais de transplante cardíaco, ambas sem sucesso, sem circulação, circulação efetiva. Depois, lá em 1959, um cirurgião chamado Norman Shumway demonstrou pela primeira vez que um animal poderia, com a circulação de coração transplantado, sustentar a circulação cardiovascular exclusivamente por um coração transplantado. Em 1964, tentaram um transplante cardíaco heterólogo entre indivíduos de espécies diferentes. Isso foi para um homem que estava à beira da morte, não foi um transplante bem sucedido, mas abre precedente para novas tentativas aí futuras. Em 1965, o que eu entendi que foi o grande breakthrough, a grande sacada no transplante cardíaco, foi transplantes cardíacos realizados em filhotes de cães. E o mais interessante desses transplantes foi que eles notaram que eles foram bem-sucedidos pelo sistema imunológico imaturo dos puppies, né, dos cachorrinhos. Então, essa grande sacada, no meu entender, é o que hoje nós chamamos de imunossupressão. Em 1967, no dia 3 de dezembro, o cirurgião da esquerda, Dr. Christian Barnard, realizou o primeiro transplante cardíaco do mundo. E o da direita, o Dr. Norman Shumway, aquele que fez um grande avanço na Califórnia ali em 1959, realizou o primeiro transplante cardíaco infantil do mundo. Eu gosto de trazer a imagem deles aqui e o nome deles porque eles são quem dá nome à técnica de transplante, as duas técnicas conhecidas e utilizadas hoje em dia. Transplante cardíaco é um tema de enorme relevância e traz junto consigo o tema da insuficiência cardíaca. Não qualquer insuficiência cardíaca, mas a insuficiência cardíaca na sua fase mais grave, na fase terminal. Então, a única alternativa para o paciente em insuficiência cardíaca terminal é o transplante cardíaco, e sem tratamento, esses pacientes sem nenhum tipo de tratamento têm uma sobrevida de menos de 50% em um ano. Então, o, o, o diálogo todo em cima do transplante cardíaco será fazer esses pacientes com insuficiência cardíaca terminal viverem mais, e isso se baseia no tratamento da insuficiência cardíaca ao longo dos anos, e fazendo esses pacientes viverem mais, ter mais oferta de órgãos para assim conseguirmos maior quantidade de pacientes tratados. Existe um artigo publicado no JAMA, chama Survival
on the Heart Transplant Waiting List. E esse estudo é um estudo transversal e retrospectivo que analisou durante 30 anos a sobrevida média de pacientes listados para transplante cardíaco. Ele usou um banco de dados da UNOS, que é a United Network for Organ Sharing, e teve um N de mais de 95 mil pacientes. O que esse trabalho trouxe para nós? Ele nos trouxe algumas curvas de sobrevida, mostrando desfecho em cima de pacientes, como na curva A, com dispositivo de assistência ventricular, e na curva B, sem dispositivo de assistência ventricular. No gráfico A nós temos a linha de cima, que nos mostra uma sobrevida em um ano, mais recentemente, ali de 2011 a 2017, como mostra a legenda, de cerca de 75%, e a linha azul, que é ali antes dos anos 2000, de menos de 10%, menos de 20%. Então, isso mostra que nos últimos 30 anos, o nosso avanço foi substancial em manter esses pacientes extremamente graves vivos por mais tempo, para que eles consigam o tratamento mais indicado para a doença. Temos também alguns outros gráficos, que esses são pacientes classificados pela essa entidade internacional de doação de órgão, UNOS, de pacientes status 1, que são pacientes mais graves, e status 2, que são pacientes menos graves, mostrando que os pacientes mais graves antigamente morriam mais, que a linha vermelha é o mais antigo, lá perto de 87, morriam cerca de 80% dos pacientes, e que mais recentemente, lá perto de 2017, os pacientes têm uma sobrevida aí em torno de 60%. Seguindo com a análise gráfica, nós temos aí a análise estatística mostrando que um ano em lista de transplante cardíaco antigamente tinha-se uma sobrevida de 34% e hoje 68%, mais atual, né, desse trabalho. Com dispositivo de assistência ventricular era de 10% e depois passou para 70%, e isso aí mostrou uma significância estatística com P menor que 0,001. Essa última linha que fala da pós-política da UNOS, que é essa entidade internacional de doação de órgãos, eles fizeram uma política de direcionamento de órgãos para pacientes que tinham maior gravidade. Fizeram também várias tentativas, chamadas, várias promoções incentivando a doação de órgão. E isso resultou também em maior sobrevida com significância estatística. Então, o marco de 2006, que é após a implantação dessa política, eles colocam também um ponto para avaliação dessa sobrevida de pacientes em lista para transplante cardíaco. Um outro trabalho que comenta também sobre o tema foi publicado no ESC agora em 2025. Foi uma coorte retrospectiva com 1.100 e quase 1.150 pacientes. Ela trazia um novo critério para avaliação de pior prognóstico, um critério com vários marcadores de pior prognóstico, chamado I Need Help, olhando apenas para o paciente com insuficiência cardíaca fração de ejeção reduzida, e ele atualiza aqueles trabalhos mostrando que a mortalidade em um ano para a lista de transplante atualmente, depois de 2020, ainda mantém elevada, em torno de 23%, mas isso quer dizer que a sobrevida desses pacientes é de 78%. Então, o transplante cardíaco é a única alternativa para esses pacientes. São pacientes que morrem muito, que têm uma mortalidade altíssima, e com o transplante cardíaco, eles podem ter melhora de sobrevida e melhora de qualidade de vida. A nossa intenção é levar um paciente hospitalizado, várias vezes em leito de terapia intensiva, um paciente classe funcional 3 ou 4 de New York Heart Association, um paciente sintomático com várias internações, e transformar esse paciente num paciente saudável, um paciente que tenha condição de ir para casa, um paciente que tenha aí em torno uma mediana de aproximadamente 12, 13 anos de vida pela frente. Demos uma breve explanação sobre insuficiência cardíaca grave, né? E
A partir daqui, vamos falar diretamente sobre transplante cardíaco e essa parte da apresentação é um momento um tanto quanto mais técnico, teórico e um pouco mais engessado. No transplante nada é 100%, né? Existem adaptações para cada centro, para cada estado, principalmente no Brasil. Mas vou tentar trazer de maneira resumida e que abranja a maioria dos serviços. A primeira parte do transplante cardíaco começa na indicação do receptor. Esse receptor estará presente no nosso cotidiano médico, nos ambulatórios, nas enfermarias, talvez chegue também nos pronto atendimentos. A nossa missão é identificar esses pacientes, que em sua maioria serão pacientes sem insuficiência cardíaca refratária, pacientes que em tratamento clínico otimizado ainda permaneçam refratários, sintomáticos, classe funcional 3, mesmo com tratamento otimizado, pacientes que apresentem baixa capacidade funcional, isso aí é avaliado em teste de VO2, pacientes com disfunção ventricular grave, e esses pacientes muito provavelmente serão pacientes mais ambulatoriais, pois carecem de exames complementares para ter esse tipo de conhecimento sobre o paciente. Pacientes com arritmias graves, e isso vai para a câmara técnica, pacientes com cardiomiopatia específicas, doenças congênitas complexas, no caso de algumas cardiomiopatias raras que cursem com falência circulatória, e dependente de dispositivo de assistência ventricular, que isso aí também entra em prioridade. Visto a indicação do paciente, entendendo que esse paciente possa ser um paciente listado para transplante, deve-se avaliar as contraindicações. As contraindicações começam pela contraindicação mais grave e a única possível contraindicação absoluta para o transplante cardíaco, que é a hipertensão pulmonar. A hipertensão pulmonar em si não é uma contraindicação absoluta ao transplante, ela será uma contraindicação absoluta quando o paciente tiver hipertensão pulmonar fixa. É uma hipertensão pulmonar não responsiva aos testes de vasoreatividade, não responsiva ao uso de vasodilatadores endovenosos durante o exame, sem apresentar melhora significativa dessa HP. Então, a hipertensão pulmonar fixa é uma contraindicação absoluta ao transplante cardíaco. As demais contraindicações serão contraindicações relativas. A exemplo de infecções, pacientes que, após toda a avaliação, tenham sido listados para transplante, uma vez que estejam em lista, se tiver com infecção ativa, será momentaneamente retirado da lista. E o paciente que tiver com infecção ativa no momento da avaliação já é uma contraindicação ao transplante. Porém, uma vez que esse paciente não esteja mais infectado, pode ser reavaliado e listado para transplante cardíaco. Pacientes com neoplasias malignas, neoplasias recentes ou neoplasias ativas, idealmente deve ser tentado tratamento antes, para posteriormente realizar o transplante cardíaco. Pacientes com doenças psiquiátricas ou cognitivas graves também será uma contraindicação relativa, principalmente por adesão ao esquema de imunossupressão, por atenção e participação ali no pós-operatório, são momentos críticos no transplante cardíaco, e pacientes com condições psiquiátricas graves ou disfunções cognitivas graves têm dificuldade na aderência. Paciente em uso de substâncias, por exemplo, pacientes em uso de cigarro ou drogas ilícitas também são pacientes que podem ter contraindicação ao transplante. Idealmente, pacientes que façam uso de drogas ou cigarro deve ter aí 6 meses de abstinência, pelo menos, para poder ser listado. Pacientes com idade avançada, na diretriz brasileira, coloca-se a idade de 70 anos, mas sempre avaliando junto fragilidade, comorbidades e funcionalidade. Um paciente de 70 anos, com várias comorbidades, pode ser um paciente que não deva ser indicado ao transplante, ao mesmo passo que um paciente com 75 anos, forte, extremamente funcional, sem comorbidades, possa ser um paciente indicado para o transplante cardíaco.
Outras doenças, como doenças autoimunes, podem também ser contraindicação para o transplante, principalmente doenças sistêmicas e doenças ativas não controladas. Outras contraindicações serão as contraindicações cirúrgicas ou contraindicações anestésicas absolutas, e isso fica a cargo do cirurgião, da equipe de transplante ou da equipe de anestesia do hospital do centro transplantador. Visto a indicação e confirmado que o paciente não tem contraindicações absolutas ao transplante, nem contraindicações relativas, inicia-se a fase de solicitação de exames. Os exames que coloquei na coluna da esquerda estarão todos elencados na coluna da esquerda. Quando serão solicitados, na avaliação inicial, e na coluna da direita, quando deve se repetir. Então, o primeiro teste vai ser a anamnese e exame físico, que isso de praxe realizado em toda consulta, realizado na avaliação inicial, obviamente, em toda consulta. Os testes de imunocompatibilidade. Primeiro, a tipagem ABO, realizar para todos os pacientes, não precisa ser repetido. Não tem necessidade de solicitar a tipagem DRH, né, o sistema Rhesus. A tipagem do GNH-LA tecidual também realizado para todos os pacientes. E o painel de reatividade de anticorpos, o PRA, deve ser realizado para todos os pacientes, repetidos semestralmente ou após receber hemocomponentes ou hemoderivados. A avaliação da insuficiência cardíaca para todos os pacientes, realizar para todos eletrocardiograma, ecocardiograma e a avaliação de hemodinâmica pulmonar, essa visando avaliar a hipertensão pulmonar fixa. Realizar teste cardiopulmonar a critério clínico de cada equipe e da expertise do centro transplantador. Exames laboratoriais básicos: hemograma, PCR, eletrólitos, função renal, função hepática, lesão hepática, função tireoidiana, coágulo, vitaminas, cinética do ferro, todos os exames realizados na admissão do paciente, e a repetir de forma anual para pacientes ambulatoriais. Para pacientes internados pode ser mais criterioso, repetir semanalmente, quinzenalmente, dependendo do quadro clínico do paciente. Alguns detalhes: os exames de ácido fólico e vitamina B12, realizar para os pacientes que apresentem anemia. Os exames de raio-x de tórax, tomografia de tórax e ultrassom de abdômen, realizado para todos os pacientes, repetir a critério clínico. O esofagograma e enema opaco, reservar esse tipo de exame para os pacientes chagásicos. Realizar Doppler arterial de membros inferiores e Doppler de carótidas para pacientes que tenham mais de 50 anos ou evidência de doença aterosclerótica e repetir a critério clínico. A parte de avaliação de função renal, com taxa de filtração glomerular, proteinúria de 24 horas, ultrassom de rins e vias urinárias, realizar para pacientes que têm alteração de função renal e repetir anualmente, isso a critério também da equipe de transplante, podendo ser repetido antes, e realizar espirometria e gasometria arterial para os pacientes que tenham histórico de doença pulmonar ou tabagismo intenso. Todos os pacientes devem coletar as sorologias, né? Então, sorologias para sífilis, para hepatite, chagas, citomegalovirose, toxoplasmose, HIV. Todos os pacientes terão que realizar esses testes. E como neoplasia pode ser uma contraindicação relativa, um rastreio neoplásico para todos os pacientes. Para todos, de via de regra, pesquisa de sangue oculto nas fezes e individualizar endoscopia digestiva alta e colonoscopia para pacientes acima de 50 anos ou que tenham história familiar de neoplasia. Vamos supor que tenha familiar de primeiro grau com neoplasia com 55 anos. Idealmente, realizar o exame 10 anos antes da neoplasia descoberta em familiar de primeiro grau. Realizar a tomografia de abdômen na impossibilidade de fazer endoscopia ou colonoscopia.
Mamografia, ultrassom transvaginal e avaliação ginecológica para as mulheres, avaliação ginecológica para mulheres acima de 18 anos, mamografia acima de 40 anos e ultrassom transvaginal acima de 50 anos. Para os homens, realizar o PSA e uma avaliação urológica para pacientes acima de 40 anos. CEA e alfa-proteína para casos reservados a critério da equipe. Por fim, sem mais exames, mas com necessidade de avaliação multiprofissional, começando de baixo para cima. Avaliação de enfermagem, psicologia, serviço social, serviço de nutrição para todos os pacientes, conforme necessidade do possível receptor. Lembrando que toda essa equipe multidisciplinar, todos os membros da equipe têm poder de veto para transplante cardíaco, se julgarem que esse paciente não tem condição. Todos os pacientes passarão por avaliação odontológica, os diabetes por avaliação do oftalmologista e avaliação clínica especializada para quaisquer outras enfermidades que o paciente possa vir a ter. Vamos supor que ele tenha uma hemorroida, ele deve ser avaliado, idealmente deve ser resolvido tudo antes do transplante cardíaco. Depois dessa grande quantidade de exame, depois de ver a indicação, ver se não há contraindicação, realizado todos os exames, o paciente foi aprovado nos testes, não tem contraindicação absoluta, é realizada então a avaliação completa, concluída a avaliação completa, é definido e atualizado o peso do paciente, então o peso que ele vai ser listado, e isso é extremamente importante. É assinado no ato o termo de consentimento livre esclarecido e orienta os pacientes sobre os sinais de alarme, os sinais de piora de gravidade da doença. Idealmente tem que se controlar o NR em caso de pacientes anticoagulados e o paciente deve estar disponível para internação imediata em caso de oferta de órgãos. Pacientes que moram muito longe do centro transplantador devem, no mundo ideal, mudar-se para a mesma cidade do local do transplante, da onde ele esteja listado. Bom, após listagem do paciente para a fila, ele vai ser elencado em critério de prioridade. Esse primeiro critério é um critério norte-americano. Ele utiliza, é um pouquinho mais complexo que o nosso. Ele utiliza 3 tipos de paciente. Pacientes em status de urgência máxima, que é o 1A, o status de urgência intermediário 1B, e o status 2, que são pacientes não urgentes estáveis, que são pacientes, na maioria das vezes, ambulatoriais. O status 1A são pacientes que têm uma expectativa de vida menor do que 7 dias sem transplante, pacientes em uso contínuo de inotrópico em alta dose, pacientes em terapia intensiva ou em suporte com suporte circulatório, né, com ECMO, balão aórtico ou o dispositivo de assistência ventricular de curta duração. São pacientes gravíssimos. No status 1B, são pacientes igualmente graves, talvez não igualmente, né, mas pacientes também graves, podem estar em uso de dispositivo de assistência ventricular, só que são pacientes estáveis. Em uso contínuo de inotrópico, endovenoso, em dose menor, mas dose baixa que não se enquadra no item 1A. E os pacientes status 2 são pacientes ambulatoriais em insuficiência cardíaca avançada, pacientes muito provavelmente com várias internações, pacientes que são sintomáticos, mas que não têm necessidade de suporte inotrópico. Já atualizando para o nosso Brasil, o sistema brasileiro ele é um pouco mais simples, ele coloca pacientes em prioridade e pacientes sem prioridade, que são os ambulatoriais. Os pacientes em prioridade são pacientes com ventilação mecânica invasiva, pacientes em uso de dispositivos de assistência ventricular, paciente em uso contínuo de inotrópico, em dose acima de 5 microgramas por minuto, ou dose equivalente, em dose acima de 5 gramas por minuto para dobutamina, ou dose equivalente de outro inotrópico. Demais pacientes, por exemplo, arritmias ventriculares, expectativa de vida menor que 7 dias, tumor, isso vai tudo para avaliação de câmara técnica. Os outros pacientes são pacientes estáveis, ambulatoriais, são pacientes sem prioridade. Bom, muita informação, né, nessa parte da aula.
mas acredito que deu para ter uma ideia da importância, de quantos critérios e de como é levado a sério o transplante cardíaco. E depois de feita a análise tão criteriosa do receptor do transplante, existe também uma análise bem criteriosa para a seleção do doador, né? Em sua maioria será um paciente com morte encefálica, tem que ter a morte encefálica realizada, todo o protocolo, por equipe habilitada, e deve ter o consentimento da família. Pacientes idealmente com idade inferior a 50 anos, deve existir compatibilidade ABO entre doador e receptor. O paciente tem que ter ausência de doença cardíaca prévia, um peso compatível, isso no mundo ideal, 20% maior do que o do receptor, e sem neoplasia maligna, exceto essa neoplasia seja um tumor cerebral e o cérebro seja o sítio primário. Será excluído pacientes com malformação cardíaca, disfunção ventricular grave ao eco, doença coronariana significativa com repercussão, paciente em sepse, paciente em uso de altas doses de catecolaminas, paciente com infecção, HIV, hepatite e outras doenças transmissíveis, pacientes que tenham alcoolismo associado, parada cardíaca sem causa circunstancial identificada ou incompatibilidade imunológica. Esses são os critérios de exclusão para um possível doador. Realizado todo esse checklist, tendo em vista que tudo deu certo, o paciente vai para o transplante e será ofertado para ele as duas técnicas que temos hoje em dia. A primeira técnica, a técnica de Barnard, que é essa em preto e branco. Essa técnica é uma técnica extremamente complexa, de realização extremamente complexa. Isso foi uma discussão com a equipe nossa cirurgia aqui do hospital, pensando na possibilidade de um transplante com essa técnica para um paciente. Só que é uma técnica além da dificuldade técnica, não é a técnica mais utilizada por conta da caixa torácica, do espaço disponível. É uma técnica utilizada em cerca de 10 a 15% dos transplantes somente. A técnica da direita, que é a técnica de Shumway, que é aquele cara lá de Stanford, na Califórnia, é uma técnica chamada de técnica bicaval, onde é realizada a anastomose de grandes vasos e o coração do receptor é retirado e coloca-se apenas o coração do doador. E a técnica com melhor resposta e a técnica mais utilizada atualmente. Após o transplante cardíaco, logo no intraoperatório, mas também no pós-operatório imediato, começa a rejeição, né? E deve-se usar as drogas para indução de imunossupressão, e as mais utilizadas são o baliximab e a timoglobulina. Essa indicada especialmente para pacientes com maior risco imunológico, ou seja, pacientes que têm um alto painel de reatividade de anticorpo ou crossmatch positivo ali do gene HLA. Depois do pós-operatório imediato, iniciaremos a terapia de longo prazo, né, a terapia de manutenção, e a terapia mais comum é a terapia tríplice, onde utilizamos o inibidor de calcineurina, normalmente ciclosporina ou tacrolimus, e o tacrolimus sendo o mais comum, um antimetabólico, mais comum o micofenolato, e um corticoide, mais comum a prednisona. Todos esses três serão utilizados de maneira contínua e a redução da imunossupressão realizada de maneira gradual, feita com cautela, balanceando sempre o risco de rejeição e complicações do transplante cardíaco. No caso de piora renal, por exemplo, um ajuste que pode ser realizado é substituir o inibidor da calcineurina por sirolimus ou everolimus, porque o tacrolimus, nós já sabemos hoje em dia que ele é potencialmente agressor renal. Bom, depois da
da manutenção, né? Depois da terapia de manutenção, da imunossupressão, nós temos que realizar a biópsia endomiocárdica para monitorização do, do transplante cardíaco, monitorização e controle da rejeição. Essa biópsia deve ser realizada rotineiramente nos primeiros meses, no primeiro mês, idealmente de forma semanal, até o terceiro mês, de forma quinzenal, e até o sexto mês, mensal. A classificação pelo Instituto Internacional de Transplante de Coração e Pulmão classifica em 4 tipos essa rejeição do transplante cardíaco. A primeira rejeição é rejeição leve, é o 1R, não tendo rejeição é o 0R, né? A rejeição moderada é o 2R e a rejeição grave é o 3R. A rejeição leve é, na maioria das vezes, de observação, manter a imunossupressão por mais tempo, sem realizar aí alterações, sem reduzir dose. Os pacientes com rejeição grave, na maioria das vezes, já responde. Os pacientes com rejeição 2R já responde com pulsoterapia, normalmente com metilprednisolona aí por 3 dias. E pacientes graves, pode aí ser realizado corticoide e imunoglobulina EV, mas são casos raros que precisa de corticoide e imunoglobulina aí por mais tempo. Para avaliar também a rejeição, utiliza o ecocardiograma, o BNP e o NT-proBNP, mesmo os biomarcadores sendo menos específicos, e existem também a avaliação genética, também menos utilizada, a vídeo disponibilidade. Chegando mais para o final, as complicações do transplante. A primeira complicação, a mais temida, é a disfunção primária do enxerto e a disfunção de ventrículo direito. A disfunção de enxerto será a reação de rejeição do transplante e a disfunção do ventrículo direito será a ação das altas pressões de enchimento do receptor em que o coração do doador não aguenta. Isso acontece principalmente quando a gente não indica bem o transplante. E no começo da apresentação eu comentei que era uma discussão filosófica, porque uma vez a gente indicando mal um transplante, nós não só corremos o risco de perder esse coração desse doador, perder um receptor potencialmente viável e deixando de ofertar um órgão adequado para um outro receptor em que não teria complicações. Então, isso passa pelas nossas mãos na equipe avaliadora do transplante. Complicações tardias. Uma delas é a doença vascular do enxerto, extremamente grave e potencialmente evitável. Gostaríamos de evitar sempre. Outras complicações podem ser neoplasia, hipertensão, diabetes, doença anacrônica, são doenças adquiridas pelo paciente ao longo do tempo. O que esperar de novo nesse mundo dos transplantes? Primeiro, a expansão de pool de doadores, né? Com a melhoria das técnicas, melhoria do controle das doenças e maior sobrevida dos pacientes hoje em dia. Estão se expandindo os critérios para potenciais doadores. Pacientes cada vez tendo mais disponibilidade de dispositivos de assistência ventricular como ponte para transplante cardíaco. Atualização, ficar atento aos novos esquemas de imunossupressores disponíveis. E transplantes aí a médio e longo prazo serão o xenotransplante, que é o transplante entre indivíduos de espécies diferentes, e a bioengenharia desenvolvendo aí cada vez mais novas tecnologias para o mundo do transplante cardíaco. O que levar dessa aula é que o transplante cardíaco é o padrão ouro na insuficiência cardíaca terminal. Missão nossa como médico cardiologista clínico identificar os pacientes que necessitarão de transplante, encaminhar para centro especializado, indicar cedo, antes que venha a falência de múltiplos órgãos decorrente da insuficiência cardíaca em fase terminal. Reconhecer com bastante critério as contraindicações,
contraindicações absolutas, obviamente, mas também as contraindicações relativas e balancear essas contraindicações. E, como mostrado no início, já estamos melhorando muito, mas podemos melhorar mais. A manutenção do doador é crucial. Quanto mais pacientes viverem, mais vidas nós conseguiremos salvar. Bom, acho que consegui, junto do meu orientador Alan Procópio, da doutora Sasha Duarte, que me ajudou a montar a aula, introduzir um pouco do transplante cardíaco para todo mundo. A ideia é que não sejamos especialistas em transplante, mas que tenhamos uma noção, um contato e que possamos indicar com segurança. Agradecimento especial também à Sociedade Mineira de Cardiologia por dar essa oportunidade. Muito obrigado. Para a gente revisar alguns tópicos e depois, quando a aula estiver na TV SMC, a gente discute ela com mais calma e qualquer coisa a gente usa o nosso grupo também para discutir. Ju, então vamos seguir nos passos aí das indicações dos transplantes. Tem duas coisas quando a gente vai colocar um paciente na fila que eu acho que são interessantes, né, de ser avaliado. Porque tem muitas vezes que a autorreferência do paciente em relação aos sintomas é meio confundidor, né? Porque tem alguns que têm uma doença menos grave, são mais queixosos, e às vezes tem pacientes muito graves que queixam-se pouco e eles vão se auto-medicando. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria que você comentasse. E qual a avaliação clínica e hemodinâmica que você já tem direcionado, depois dessa avaliação da queixa autorreferida, que você faz para introduzir um paciente numa fila de transplante? É, tá dando para ouvir bem? Tá com eco, Ju. Tá com eco, né? Então, peraí que eu vou sair aqui de um... Melhorou? Agora sim. Agora sim, né? Pelo seguinte... peraí, deixa eu só ajustar aqui, que eu tive que ficar no celular. Realmente, as queixas dos pacientes às vezes são subjetivas, os pacientes queixam mais do que outros. Na verdade, tem o exame clínico, né? Os pacientes que estão mais hipervolêmicos, isso ajuda na avaliação, e a ergospirometria, né? Que dá um número objetivo, um VO2, né? Abaixo de 14, 12, é um indicador que eles têm vários estudos que mostram o pior prognóstico na ciência cardíaca, e é um valor que a gente usa, é um teste que a gente usa na hora de juntando tudo, né? O exame clínico, os outros, a avaliação completa do paciente, é um exame que a gente usa, principalmente quando a gente está na dúvida né, dos sintomas, quando o paciente diminui os sintomas, uma VO2 baixa, o BNP junto também, eles ajudam nessa avaliação na hora de inscrever o paciente. Tem o cateterismo direito, né, que a gente sempre faz e que também pode dar uma ajuda. A gente usa a resistência vascular para contraindicar, mas a capilar pulmonar ajuda para a gente ver o grau das pressões de enchimento, o grau de hipervolemia do paciente ajuda bastante, o índice cardíaco. Então, a gente tem outras coisas que a gente pode usar além da anamnese do paciente, que é a avaliação hemodinâmica invasiva, e a ergospirometria eu acho que ajuda muito, principalmente nesses casos duvidosos, que tem um dado objetivo, né? Tem um número que já foi estudado e que ajuda, que um número abaixo de 12, 14, dependendo se está usando ou não beta-bloqueador, né? Ajuda a gente nessa avaliação. E o outro ponto, eu não sei se acho que o pessoal da imagem não está aí hoje, porque eles estão lá no DIC, mas assim, tem muitas vezes que a gente lança a mão de alguns métodos de imagem, tipo ressonância, para ver às vezes a etiologia, se tem fibrose, não tem fibrose, se aquele coração tem viabilidade, não tem viabilidade. E às vezes até o eco 3D, que às vezes ajuda muito também para a função do VD, né? Porque é uma coisa que a gente tem muita preocupação pré-transplante, pensando no resultado do transplante. Queria que você comentasse isso. Quando você solicita esses exames e o que a alteração deles te indica ou contraindica um transplante? Assim, na verdade, às vezes a gente quer avaliar o VD, é raro isso, né? A maioria dos pacientes, a gente não precisa desses métodos. Na maioria dos pacientes, assim, eles já chegam com uma insuficiência cardíaca refratária, dos sintomas, a ergospirometria, com a manometria, a gente consegue fechar.
é raro alguns pacientes que têm umas doenças mais, assim, que cometem mais VD, realmente, a gente fica na dúvida. Às vezes tem assim, uma regurgitação tricúspide, a gente fica na dúvida de troca valvar, ou se já é um paciente grave para o transplante. A avaliação do VD, que no eco, né, não é tão fidedigna, né, tem vários parâmetros, porque não tem uma fração de ejeção do VE, igual a gente tem a fração de ejeção do VE, a gente não tem do VD. Esses outros métodos eu acho que ajudam na avaliação da função do VD, assim, na função, a ressonância ajuda na avaliação da função do VD, a gente usa ressonância, agora eco 3D a gente usa pouco para isso, assim, a gente não tem isso disponível, a gente não usa. Agora, em geral, avaliação de realce, assim, na ressonância, não chega a ser um critério para a gente usar. O que a gente usa para inscrever o paciente é a avaliação clínica, assim. A insuficiência cardíaca refratária, o paciente que está classe 3, 4, apesar do tratamento clínico otimizado, a gente fica tentando otimizar de todo jeito, né, para ver se realmente não tem como esse paciente ficar em tratamento clínico, e aí, esgotadas as possibilidades de tratamento clínico, ele vai para a fila, e a gente usa mais o exame clínico mesmo. Muitos pacientes chegam muito hipervolêmicos, às vezes com poucos sintomas, mas muito hipervolêmicos, a gente vê que, e aqueles critérios do aquele estudo que ele mostrou, né, a need help, né, que é pressão abaixo de 90, disfunção renal, disfunção hepática, anemia, sódio baixo, são todos critérios de gravidade que a gente usa nessa avaliação. A questão de realce, assim, de avaliação de função pelo 3D, não é algo que a gente usa de rotina, não, a não ser para avaliação do VD, para doenças específicas que a gente quer saber, assim, o VD, que o eco realmente deixa a gente um pouco mais, em geral, de exame de imagem, o eco já é super suficiente. Outra coisa, Ju, resumidamente, o que faz um paciente na fila de transplante passasse a ser prioridade? Então, assim, ele está lá na fila e, de repente, ele passou a ser prioridade, ele vai passar na fila, passar na frente na fila pelas condições clínicas. Você podia resumir para a gente quais são os principais tópicos que fazem essa mudança na fila? O principal, a portaria até mudou. Ele estava mostrando aqueles critérios que são critérios americanos, né, que não são o que a gente usa aqui, é até parecido, mas não são. A gente tem a portaria de 2009 que a gente usa, e aí foi publicada agora, em setembro, que é uma nova portaria que mudou um pouquinho. Mas os critérios, em geral, é um paciente que interna e necessidade de dobutamina. Até essa portaria de 2009 colocava o uso de dobutamina com dose acima de 5 microgramas quilo minuto. Então, esse paciente ia para urgência. Então, é uso de dobutamina e balão intraórtico. Essa nova portaria de setembro já coloca qualquer dose de dobutamina. Isso mudou, mas não é uma coisa que foi de setembro, né? Não tem nenhum mês, então a gente ainda não. Então, assim, o que tem aqui é o uso de dobutamina, é o critério da urgência, e balão intraórtico. Não tem outro. Agora entrou ventilação mecânica também, entrou na portaria. Essas arritmias refratárias. Antes ia para a Câmara Técnica para discutir, aqui no Brasil, discutir caso a caso, e entrou na portaria nova de setembro, a arritmia refratária entrou. Alguns casos de miocardiopatia restritiva eram discutidos também na Câmara Técnica, entrou na portaria nova, não sei exatamente como é que vai funcionar. Então, assim, mas na prática é o uso de dobutamina, até por tempo atrás, acima de 5 microgramas, então se estava abaixo a gente não colocava, porque a portaria colocava 5 microgramas, e a gente segue direitinho o que tem na portaria para colocar na urgência. Então, é o uso de dobutamina e balão intraórtico em casos de arritmia refratária. Perfeito. E você está aí? Fred, estou sim. Bom, vamos chamar. Chegamos na arritmia refratária, vamos chegar. O que você considera a arritmia refratária que você acredita para colocar um paciente nessa fila de prioridade? Então, a arritmia que a gente fala refratária nesses pacientes é taquicardia ventricular, né? O paciente que entra em tempestade elétrica, né, recorrente e que a gente não consegue controlar. Eu lembro que na aula de C, a Flavinha até falou, né? Dobuta, o pessoal tem um receio. Muitas vezes o paciente está hipoperfundido e vai recorrendo com a arritmia. A gente usa os recursos que a gente tem, que é balão intraórtico, para ver se melhora a perfusão e ele melhora um pouco a arritmia, você consegue reduzir um pouco a dose, mas muitas vezes a gente não consegue. Então, é a arritmia ventricular refratária, o paciente que fica fazendo
recorrência de TV tomando choques apropriados do dispositivo, que às vezes a gente tem até que desligar o dispositivo para o paciente tomar choque. Hoje a gente ainda tem um recurso, se a gente tiver em algum centro, de tentar uma ablação de emergência para esses pacientes que estão em TV refratária, mas a gente sabe que a grande realidade a gente não consegue. O resultado ali é um pouco paliativo, às vezes consegue segurar por tempo, né? Mas não muda a indicação quando o paciente está recorrendo. Ótimo, obrigado. Agora, Ju, vamos lá. O paciente fez o transplante, voltou para você lá, você está acompanhando ele na UTI. Quais são os parâmetros, assim, vamos colocar clínicos e até algum parâmetro laboratorial que te faz pensar que esse paciente tem uma rejeição, mesmo que ele esteja em estado subclínico, que você vai investigar melhor, até indicar uma biópsia, etc. Quais são esses parâmetros que te faz pensar nisso? Bom, depois do transplante, no pós-imediato, a rejeição é até mais rara, porque quando tem uma disfunção, né? No CTI a gente pensa em disfunção primária do enxerto, né? Que tem a ver com a isquemia do órgão, né? Com condições do pós-operatório imediato. Em geral, essa condição melhora, assim, né? Do suporte intensivo em poucos dias, costuma a função melhorar. Depois disso, o que faz a gente pensar em rejeição no paciente fora, né, já do CTI, já ambulatorialmente, é dispneia ou recorrência de algum sinal de insuficiência cardíaca, B3 ao exame clínico, hipervolemia, mas por isso, assim, para tentar pegar a rejeição antes dela se tornar clínica, a gente tem um calendário de biópsia endomiocárdica no primeiro ano. Em geral, faz em torno de 11 biópsias assim, no primeiro ano, para a gente tentar pegar essa rejeição no estágio subclínico para tratar antes. Por quê? 60% dos pacientes têm rejeição no primeiro ano, né? E o que existe são vários estudos, inclusive um estudo que eu faço do meu doutorado, de tentar achar critérios não invasivos para reduzir essa quantidade de biópsia, né? Que os pacientes ficam sendo submetidos a, pensa bem, 11 biópsias, né, no primeiro ano, é muita coisa. Tem pouca complicação, mas a gente já teve lesão tricúspide com necessidade de troca tricúspide por causa de biópsia. Então, o que se tem hoje em dia são alguns marcadores sanguíneos, dados ecocardiográficos, tentando reduzir a necessidade de biópsia, porque a gente fica fazendo um screen mesmo de rejeição antes que ela se torne clínica. Porque depois que se torne clínica, a gente até, a maioria dos casos, a gente consegue tratar, mas é mais difícil. Então, a gente tem esse calendário de biópsias. Mas o que faz pensar em rejeição na clínica é a insuficiência cardíaca de novo, né? Os sintomas idênticos, né, que a gente tem no pré. E o paciente fazendo rejeição, o que vocês costumam fazer hoje? Assim, quais as opções que tem quando você detecta na biópsia endomiocárdica que o paciente está fazendo a rejeição a enxerto? A biópsia, a anatomia patológica entrega para a gente uma classificação. Então, se vem com uma rejeição 1R, que é pequena, a gente não precisa só acompanhar. Quando é uma rejeição já 2, a gente precisa ver se tem disfunção ou não ao ecocardiograma. Se o paciente é assintomático e tem rejeição na biópsia, em geral a gente faz um pulso de 3 dias com metilprednisolona e repete a biópsia depois de 10 dias desse pulso, que eu chamo de biópsia de controle, para ver se melhora. Em geral, resolve, e, sabe, essas biópsias, essas rejeições são subclínicas, em geral, trata com 3 dias de metil, e depois a gente continua a prednisona e a retirada normal que a gente já faz. Quando tem a rejeição na biópsia e disfunção, ou queda da fração de ejeção, a gente tem que fazer pulso com metil e timoglobulina. Aí já é uma rejeição mais séria, a timoglobulina já tem mais efeitos colaterais do ponto de vista de infecção, e é do mesmo jeito. Depois, aí usa uns 3 a 5 dias de metil e 5 a 7 dias de timoglobulina. Depois disso, a gente faz a biópsia de controle 10 dias depois. Em geral, a gente consegue reverter a maioria das disfunções por rejeição, né? A maioria a gente consegue reverter com esse esquema de imunossupressão. Perfeito. E falando da rejeição, e agora uma outra complicação do pós-transplante, que é a doença vascular do enxerto, né? Que é muito comum, essa doença é avançada em pacientes transplantados. Então, assim, pergunto, como é feita a análise para ver se o paciente está fazendo essa vasculopatia? Segundo, existe alguma medicação hoje usada que pode ajudar a prevenir?
E terceiro, ele fez a doença vascular do enxerto, e agora o que a gente pode fazer a mais por ele? De screening para doença vascular do enxerto, a gente já usou eco de estresse, né, o exame não invasivo, mas vários estudos mostram baixa acurácia dos exames não invasivos. O que a gente faz hoje, após o segundo ano de transplante, é CAT anual. Aliás, às vezes a gente deixa nem anual, né? O CAT normal a gente acaba deixando a cada 2 anos. Porque é uma doença diferente da doença aterosclerótica, que a gente não conhece tão bem. Tem a doença vascular do enxerto que evolui rapidamente, com risco de morte súbita, sabe? Assim, às vezes não tem queda de fração de ejeção, fica com uma doença restritiva e uma doença muito arritmogênica. Então, a gente faz cateterismo a cada 2 anos para fazer screen. Alguma coisa para prevenir, existem estudos antigos, antes da estatina, como diltiazem. A gente usa diltiazem principalmente, que também tem uma interação com os inibidores de calcineurina que a gente usa na imunossupressão, acaba aumentando o nível, então poupa a gente de ter que dar uma dose mais alta de inibidor de calcineurina, a gente acaba usando diltiazem. Os estudos com diltiazem são antigos, são antes da estatina. Existem estudos com estatinas, então todos os pacientes usam estatina depois, uma dose mais baixa, porque existe interação com o inibidor de calcineurina, principalmente rabdomiólise. Então, assim, estatina todos usam. Existem estudos de ciência básica mostrando melhora do perfil vascular, sabe, com IECA. Então, assim, não é estudo clínico, estudo de ciência básica, mostrando que IECA poderia ter um perfil bom para prevenir doença vascular do enxerto. Então, o que a gente usa é diltiazem, estatina e IECA. Agora, existem estudos também com os fatores de risco tradicionais, assim, reduzir. É muito comum obesidade pós-transplante, o paciente sai daquela caquexia, né, do pré-transplante, licença cardíaca avançada, e usa corticoide, assim, a obesidade pós-transplante é um problema, então obesidade, hipertensão, diabetes, todos esses fatores de dislipidemia, que os inibidores de calcineurina também causam, então todos esses fatores de risco também existem estudos relacionando com doença vascular do enxerto e devem ser bem tratados depois do transplante também. Então, além dos medicamentos, o controle de fatores de risco, uma vez diagnosticada, super difícil, a gente tem poucos estudos. Alguns pacientes, assim, quando é localizado, porque como é diferente da aterosclerose, funciona como uma rejeição no endotélio, assim, é difuso, até os critérios diagnósticos, até o CAT é difícil, né? Até assim, eu acho que tem estudos com ultrassom, com raivos que pode melhorar a acurácia do diagnóstico dessa doença. Então, a gente conhece pouco, mas quando é focal, muitas vezes a gente tem pacientes que foram submetidos à angioplastia, quando é possível, pela anatomia. Existem relatos na literatura de CRVM, a gente nunca teve, e retransplante, né? A maioria dos casos, quando é uma doença difusa e que a gente não consegue tratar como da doença localizada, não consegue tratar com angioplastia, são casos para retransplante. Muitos pacientes já têm disfunção ventricular, têm fisiologia restritiva, além do risco de morte súbita. Tem muitas coisas que a gente discute também, é CDI. A gente já perdeu vários pacientes por doença vascular do enxerto, às vezes não tem possibilidade de retransplante por vários motivos, por motivos sociais, por doenças clínicas outras, por comorbidades. Então, o paciente candidato para o retransplante, ele tem que passar de novo por toda essa avaliação que ele estava falando, tem avaliação social, avaliação de o paciente está tomando os medicamentos adequadamente, tudo de novo, dos vícios, tudo de novo, e tem as doenças clínicas, né, que podem contraindicar. Então, a maioria dos casos, assim, com doença difusa, a indicação, infelizmente, é retransplante. A gente tem uns 3 ou 4 retransplantados por doença vascular do enxerto. Alguém aí, algum outro centro quer fazer alguma pergunta para a Ju? Aproveitar ela aí. Flavinha. Ô, Ju. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou aproveitar, né? Estou aqui, você está aí. Uma dúvida que a gente sempre tem, agora, a gente tem que despolarizar um pouco essa questão do transplante, apesar de estar aí, de ser tão importante estar em BH tão forte, né? Mas a gente tem alguns profissionais voltando de grandes centros e criando centros de CFR e fazendo avaliação pré-transplante. E a gente sempre fica naquela questão, né? Vocês querem ou não querem, como centro transplantador, e a gente entende que a gente faça avaliação do paciente antes de mandar.
é aquela coisa, né? Ele vai fazer 2 CATs direitos, ele vai passar uns Swan-Ganz aqui, vai repetir aí, ele vai fazer painel aqui, vai repetir aí. Então, isso é algo que não só é custoso financeiramente, como também é arriscado para o paciente. E é uma preocupação, né? Porque às vezes, se a gente não faz também, a gente manda um paciente para vocês sem critério. Então, a gente cria toda uma expectativa, tem toda aquela questão da possibilidade de mudança de cidade, da preocupação desse paciente, do transporte, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho como é que isso funciona hoje, pensando nessa polarização aí, nessa descentralização, na verdade. Nossa, ótima pergunta, porque isso acontece com muita frequência, né? Assim, muito. Assim, acaba que esses exames, o painel, a gente já recebe alguns pacientes com painel, eu super entendo a ótima intenção, mas a gente tem que ter o soro aqui, do laboratório aqui de Belo Horizonte, para fazer a prova cruzada, dependendo da necessidade, tem que estar aqui no laboratório daqui. A gente não consegue acessar o soro do paciente para fazer a prova cruzada de longe. Então, o painel a gente vai repetir. Então, acho que realmente não vale a pena fazer antes, porque gasta mais, né? E a manometria também, a gente acaba repetindo aqui para ter os números daqui. Então, assim, esses 2 exames não. Agora, toda a outra o resto da avaliação, né? Avaliação social, de vícios, eu acho que ajuda muito para não chegar um paciente aqui fumando, né? Que acaba que às vezes chega com uma neoplasia recém-diagnosticada, um paciente que não é aderente ao tratamento. Então, eu acho que uma avaliação essa avaliação clínica, né, pode ajudar muito o paciente deixar de ter que viajar, né? Eu acho que pode ajudar muito. Agora, esses 2 exames, somente esses 2, a manometria e o painel, a gente já repete de todo mundo e acaba que eles fazem 2 vezes, quando vem de centros que tem especialistas, né? Mas aí, por exemplo, a manometria não seria algo que seria indicado da gente, pensando na contraindicação absoluta, né? Como o Heitor tinha mostrado aí na aula. Sim, que poderia ser uma Poderia contraindicação. fazer só o eco, por exemplo, às vezes um eco-estresse para avaliar se essa hipertensão pulmonar ela varia ou se ela é fixa, ou não serviria de nada. A gente mandaria com o eco, por exemplo. Eu acho que é melhor mandar com o eco, que a gente faz. Essa avaliação a gente vai ter que fazer alguma coisa. Assim, claro que ele pode chegar aqui e ter alguma outra contraindicação. Acho que alguma coisa tem que. Acho que essa avaliação tem que ficar aqui, porque a gente acaba repetindo. A gente vai repetir, não tem jeito. Entendi. Perfeito. Essa informação é super importante. Obrigada, viu? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Fred, aqui é o Alan, tudo bem? Oi, Alain. Tá me ouvindo, Fred? Muito bem agora. Desculpa aí o ocorrido aí com o áudio aí, foi uma pena, né? Tá todo mundo presente aí querendo assistir a aula. Também para o próprio Heitor aí que se preparou aí para apresentar e gera uma frustração, né? Queria fazer uma pergunta para a Juliana, justamente em relação a essa questão do CAT direito, né? Então, a gente também está passando por essa situação aqui. Eu queria saber se existe uma técnica, um catéter específico para fazer esse CAT direito em relação a essas medidas. A gente teve questões aqui que a gente não estava meio que confiando naqueles resultados, né? Se só o Swan-Ganz é suficiente, se em relação a essa técnica de realização do cateterismo direito. Não, entendi. Em geral, assim, o Swan-Ganz pode dar quando a gente não tem condição de descer para hemodinâmica. Às vezes, raríssimos casos, a gente fez as medidas com Swan-Ganz no CTI. Mas, em geral, o pessoal da hemodinâmica, eu não sei exatamente qual catéter que eles usam, assim, qual que é a técnica que eles usam, mas, em geral, a gente prefere que o paciente vá ao laboratório de hemodinâmica fazer as medidas e acaba que a gente prefere que faça aqui, que a gente assim, como a gente tem vários pacientes, a gente sabe que são medidas fidedignas. Geralmente a gente confia nessas medidas porque são compatíveis com a clínica, são as mesmas pessoas que fazem, então e é melhor do que a avaliação só com Swan-Ganz. Eles têm outros catéteres lá. Eu não sei se tem algum hemodinamicista aí que pode esclarecer a gente mais sobre essa técnica, que aí realmente é mais específico. Na verdade, a gente geralmente usa catéter normal mesmo, sabe? A gente não faz um catéter específico. A gente precisa, por exemplo, como a curvatura para entrar no tronco da pulmonar e pegar a capilar, ele é mais difícil essa curva,
geralmente a gente usa catéteres que a gente já usa na nossa lida no dia a dia. Por exemplo, múltiplo pouso, às vezes a gente usa outro. Algum catéter assim. Especificamente, o que a gente necessita é que o catéter tenha só aquele furo na ponta, porque tem muitos catéteres que a gente usa que tem furos laterais. E isso faz subestimar o valor da pressão que você está medindo. Então, se você escolher um catéter que tenha a curva mais adequada para você conseguir botar bem lá no capilar e não tem esse furo lateral, já ajuda bastante a medida ser mais confiável. Tá, joia, obrigado. Mais alguém? Ju, tem alguma coisa que você acha que é importante dizer que a gente não perguntou, não discutiu até aqui? Não, uma coisa que eu anotei aqui da aula, que ele fala de pegar doador com peso 20% a menos, né? É o ideal, né? Porque, assim, em geral, os doadores maiores, né? 20% a mais, né? Os doadores homens maiores é o ideal para diminuir a disfunção primária do enxerto. Mas, em geral, a gente usa 20 a 30% do peso para mais ou para menos. Porque às vezes o paciente está numa situação muito crítica, a gente acaba pegando o doador subótimo, né? Isso é muito discutido hoje em dia por causa da escassez da doação. E existe um cálculo, existe o PHM, que é uma medida que você coloca, uma equação, a gente coloca o peso, a altura, idade do doador, do receptor, ele te dá um número. Esse cálculo ele é validado, assim, acima de 0,86 seria uma compatibilidade antropométrica segura para o transplante. Então, abaixo de 0,86 seria preditor de desfechos piores e acima seria um preditor de desfechos melhores. Então, assim, a gente transplanta um pouco do peso, assim, 20 a 30% a mais ou a menos. Em situações especiais, a gente tem que aceitar doadores limítrofes, porque a gente sabe que o paciente não vai ter oportunidade de outra doação. Mas acho que foi. Ah, e uma coisa que eu não falei, você me perguntou dos critérios de urgência. Eu falei de dobuta, de balão, ventilação mecânica. Eu não falei dos dispositivos de assistência, que em todos esses critérios, tanto os americanos, tanto os brasileiros entram. Mas não é uma coisa da nossa prática, né? Então eu acabo esquecendo, eu tinha esquecido de falar, mas é uma coisa que entra em todos os critérios, mas que a gente não tem disponível, né? Infelizmente. Perfeito, A Ju. gente Obrigado pelo bate-bola aí. Agora a gente está no nosso horário. Queria falar para o Heitor, o Alan, sim, depois, Heitor, o Saque vai combinar com você, a gente grava a aula de novo, aí todo mundo assiste na TV SMC, que aí nós não temos esses problemas de imagem e todo mundo tem a oportunidade de assistir a aula que estava indo com um conteúdo muito adequado. Então, assim, se o Alan e o Heitor conseguirem falar aí, eu queria que eles dessem as últimas palavras. Muito obrigado a todos pela participação. Ô Fred, obrigado pela mensagem. Nós estamos aqui, depois de vários problemas, conseguimos reconectar, mas infelizmente a gente fez a mesma coisa que fez numa aula passada. Fecha isso. Utilizamos o mesmo computador, mesmo tudo. No começo do ano a gente não teve problema e nessa, infelizmente, tivemos pico de energia, alteração de internet, mesmo cabeada, etc. Mas com o maior prazer, combinando, a gente faz a gravação dessa aula para deixar disponível para a sociedade. Uma parte final ali da apresentação, que casa muito com o que a doutora Juliana falou, foi que os novos horizontes do transplante são aumentar o pool de doadores, né? Utilizando critérios para os doadores um pouco mais expandidos, para a gente conseguir ofertar mais órgãos para mais pessoas. Está tendo surgimento de novos esquemas imunossupressores e tendo cada vez menos problemas de reações ao transplante. E obrigado novamente pela oportunidade. Ô Fred, então vamos combinar assim, vamos alinhar do Heitor fazer essa gravação aí. E se puder ter um jeito de fazer essa gravação aí com o seu assessor de internet aí, você encaminha para mim no particular aqui, no privado, e a gente alinha. E para finalizar, né, a gente comentando sobre esse assunto aí complexo que é o transplante,
né? Eu lembro que o tratamento da insuficiência cardíaca avançou muito nos últimos anos, né? Então, reforçando assim a necessidade da gente ter o diagnóstico precoce da insuficiência cardíaca e o tratamento adequado, que a gente vai conseguir, às vezes, evitar muitos pacientes, né, necessitarem desse estágio final do tratamento, que é o transplante. E a última coisa, né, é lembrar que tudo isso que a gente está falando de transplante, e a gente viu o tamanho da complexidade que é todo esse trâmite, lembrar que isso tudo é pelo Sistema Único de Saúde. Todo mundo aqui, né, tem um propósito na vida, de pessoal, profissional, mas eu acredito que a maioria de nós carrega esse propósito aí de oferecer um SUS de qualidade, né? E isso aí a gente vê o tamanho do nosso Sistema Único e a importância dele nesse cenário de um transplante, que se qualquer um que necessitar de um tratamento desse vai ter que recorrer ao Sistema Único de Saúde, né? Excelente, Elon. Fantástico. Então, bom dia a todos.